Esperamos. Com planejamento, fomos vencendo um a um os desafios. Quem mais? Sonho. Ó, não existe sonho errado, viu? Meu sonho é ser deputada federal, por Goiás. Ó, ela quer ser deputada federal. Quem dá mais? Queria ouvir o sonho de vocês. Ó, só começa depois de ouvir 3 sonhos. Não adianta. Ó, depois ele quer falar. Meu sonho é conseguir mudar o Brasil por meio do empreendedorismo. Ó, mudar o Brasil por meio do empreendedorismo. Deixa o senhor falar aqui. Não existe sonho errado. Errado é não ter sonho. Exatamente. E qual que é o seu sonho? Que é sonho certo, então? Não, eu como já sou aposentado, meu sonho agora é escrever um livro. Olha só, sobre o quê? Né? Pode ser um livro sobre a minha trajetória, Sobre a trajetória. É profissional. Perfeito. Ótimo. Mais algum sonho, pessoal? Ó, a gente ouviu o sonho aqui de ser político, de oportunidades iguais, de mudar o Brasil pelo empreendedorismo. A gente escutou um sonho sobre escrever um livro e falar que não existe sonho errado, só tem sonho certo, sonho não se julga. E é sobre isso que eu queria falar com vocês aqui hoje. Eu acho que todo mundo, mas em especial os jovens, passaram por um desafio muito grande durante a pandemia. Muito grande. E a provocação dessa palestra aqui é ajudar vocês a encontrar um pouco desse papel, né? Seja o que você goste, qual for sua causa. E ao longo dela eu vou puxar vocês para tentar extrair um pouco dessas informações. Beleza? E eu queria contar do meu sonho para vocês também. Eu sempre adorei estudar, pela minha cara aqui, né? Eu ia forçado para a escola, mas tirando essa foto, que é uma foto infeliz, eu de fato gostava de estudar. E quando eu era criança, eu ganhei um livro que é a biografia do Barão de Mauá. Era um cara que queria mudar o Brasil empreendendo sem depender de governo. Ele achava que o império era muito ruim e ele queria ele mesmo empreender. Então, talvez como a Bianca, eu achava que eu ia mudar o Brasil sendo um grande empreendedor. E aí, eu também tinha 2 sonhos, tá? Eu queria mudar o Brasil, como a Bianca queria mudar, e eu achava que se eu estudasse lá em Harvard, eu ia aprender como é que eu ia fazer isso. Esses eram os meus 2 sonhos. 12 anos de idade, não me julguem, tá? Mas esses eram meus sonhos de criança. E aí, na hora de escolher o curso, eu não tinha muito foco, né? Então eu queria fazer física, depois história, depois ADM, depois medicina, depois engenharia, e fui fazer engenharia mecatrônica. O meu medo é o Anderson me fazer uma pergunta aqui de mecatrônica, porque é possível que eu não saiba responder. Mas eu fiz engenharia. Agora, depois de alguns anos de faculdade, para vocês que estão na faculdade ou estão saindo, eu penso, 3 coisas me vieram à cabeça. Uma é que exatas pode ser bem difícil. 2 é que talvez mais importante do que o conteúdo específico é saber resolver problema, que tem a ver com empreender. E eu vou voltar nisso daqui a pouco. E não se martirize, não se cobre muito se você estiver fazendo direito e gosta, na verdade, de computação. A gente é forçado a escolher muito cedo, sabe? E às vezes a gente pode mudar de rumo e esse rumo pode te levar a outro lugar. Então eu sou um engenheiro mecatrônico que descobriu que a paixão, na verdade, era política pública. Lembra um pouco o ponto da Marcela. E aí, não sei como, eu passei lá em Harvard, fiz um mestrado em políticas públicas, e aí, meu pai, eu cresci ouvindo do meu pai que a única herança que eu ia ganhar ia ser educação. E ele cumpriu a promessa dele. Mas essa foto aqui é mais do que um alcance pessoal, é para falar que, para mim, educação ajuda a realizar sonho. E eu acho que os sonhos de vocês acabam tendo a ver com educação. Seja para empreender, seja para ser política, seja para escrever um livro. Educação é uma ponte para a gente sonhar. E aí, você pergunta o seguinte, tá, o que será que é preciso para ter sucesso nessa ideia de empreender, de ser jovem e tudo mais? Eu queria falar uma coisa bem rapidinha para vocês sobre educação. Essa aqui é o ganho por diploma que a gente tem no Brasil. Então, assim, se uma pessoa é analfabeta no Brasil,
é uma pessoa que... Tá bom? Cada vez que você ganha um diploma, você ganha um pouco mais. E o Brasil paga bem por diploma. Quem é alfabetizado ganha 1,5 vezes a mais do que quem não é alfabetizado. Quem tem o ensino médio ganha 1,2 vezes. Quem tem o ensino superior paga muito no Brasil. Ganha 2,5 vezes a mais. E quem tem pós-graduação ganha 1,9 vezes. Então, o diploma se paga no Brasil ainda. Se vocês têm um sonho de estudar, eu acho que é um caminho que tem retorno. Tá bom? Não coloquei aqui, mas o técnico é 1,7 vezes o médio. Tá bom? Para quem quiser fazer o ensino técnico. Mas será que só diploma traz o sucesso? Mas é suficiente? Eu conheço um monte de médico com diploma que é ruim pra caramba, assim. Não sei vocês. Conheço engenheiro, conheço gente que não tem um diploma, mas não aplica, né? E aí tem uma discussão interessante sobre o futuro, que é o seguinte. As habilidades cognitivas são super importantes, essas de aprender um conteúdo específico. Agora, tem muita evidência nova sobre as habilidades socioemocionais, as do século XXI. Elas predizem, muitas vezes, mais o sucesso do que a habilidade cognitiva pura. Saber um conteúdo específico. O James Heckman ganhou o Nobel de Economia uns anos atrás, foi a pessoa que trouxe isso. Tá bom? E, de novo, atitude empreendedora para resolver problema. O professor Anderson aqui é da área de IA. Eu fico imaginando assim, no final, né, codificar algoritmo é resolução de problema, né? De alguma forma você resolveu um problema. Essa atitude de resolver problema ela é muito importante e, às vezes, ela é mais importante do que o conhecimento frio de um conteúdo específico, de decorar alguma coisa. E aí, exatas ou humanas? Quem acha que é humanas? Quem acha que é exatas? Gente, meu apelido, o pessoal falava que eu sou um engenheiro de humanas. Tá? Essa provocação aqui, essas perguntas são meio retóricas, mas só para falar que... Por que a gente tem que escolher? Por que tem que ser exatas ou humanas? A gente não pode gostar de programar e gostar de literatura, não? Será que não dá para a gente gostar de fazer conta, de física, mas também gostar de arte? Tem um livro legal, né, da turma que fez a Revolução Digital, né, Bill Gates, essa turma lá, o Walter Isaacson, que é um grande biógrafo. E a tese dele é que a turma que revolucionou a computação no mundo eram pessoas que gostavam das duas coisas, né? Então, o Bill Gates era um flautista, o Steve Jobs era um cara que gostava muito de arte, fez caligrafia e por aí vai. E aí a provocação é, talvez a gente possa perder o preconceito de achar que você só pode ser bom em uma coisa. Talvez pular esse campo e falar que você gosta das duas possa ser um futuro interessante. Pode perguntar. Por exemplo, eu venho de uma área que tem as duas. Eu sou de administração. Administração tanto tem exatas como tem humanas. Em administração você vê matemática financeira, como também você vê psicologia e sociologia aplicada à administração. Você vê economia e você vê sociologia. Você vê estatística e você vê programação da produção. Isso. Quer dizer, junta as duas. Entendeu? Então, administração. É o ponto perfeito. Assim, em administração, o Robert está ali, ele é cientista político, teve que fazer programação recentemente, não é? Enfim, você tem que saber estatística. Então, de novo, é só para provocar, para a gente quebrar um pouco esse muro de falar que você tem que escolher entre exatas e humanas. Talvez a gente possa abraçar as duas, né? E, de novo, eu sei que é difícil, tá? Eu acho que matemática pode ser difícil, ler poesia... Shakespeare pode ser difícil também, mas a gente pode brincar com as duas coisas. Enfim, estudar vale a pena, mas talvez o diploma não seja um pouco mais que o diploma. Para vocês, qual que é o maior problema do Brasil? Eu sei que tem muitos, não vão brigar, mas se vocês tivessem que escolher um problema do Brasil, qual seria? Desigualdade. Desigualdade, um problema grande do Brasil. Quem mais? Quem dá mais? A estrutura educacional também. Estrutura educacional? Conta um pouco mais pra gente.
Eu acredito que assim, a gente precisa ter uma mudança dentro da educação para que a gente comece a formar desde a base, né, a mudança na mentalidade empreendedora. Porque o Brasil ainda trabalha com um modelo educacional ainda muito antigo, né? Então Super. já mudou. Seu nome? Eveline. Eveline comentou um negócio, pessoal, que é o seguinte. A gente tem escolas do século XIX, com estruturas do século XX, com alunos do século XXI, né? Então a gente tem uma grande defasagem. Mais problemas, temos mais problemas, desigualdade, estrutura educacional, só isso? De resto, o Brasil, tá bom? Licença. Eu me chamo Fernanda, sou voluntária aqui. Eu também acho que é a falta de gestão do investimento que é dado na educação, essa gestão do investimento na educação. Super. Fernanda, né? A Fernanda está falando o seguinte, vai uma grana para a educação, mas a gestão não é muito bem feita, né? Então tem uma discussão enorme no Brasil, se é dinheiro, se é gestão, talvez sejam as duas coisas, né? Beleza. Mais algum problema? Ali, ó. Uma classe política decisória divorciada dos problemas reais que acontecem, já que a escolha muitas vezes é influenciada por dinheiro, por recurso, né? Pelos fatores reais de poder. Então, os que decidem, muitas vezes, chegam a esse lugar de decidir, não pelas escolhas reais das pessoas, mas por outros motivos aí que nós conhecemos. Ó, excelente provocação do Fabrício. A distância entre quem representa e quem é representado no Brasil, ela tá muito grande. O dinheiro conta muito, mais do que deveria na política. E isso acaba sendo um problema para quem está lá, né, em tese, representando vocês. A gente tem 4 problemas aqui, então. E eu queria, sem querer favorecer ninguém, falar qual que eu acho que é o maior problema do Brasil, né? Engraçado que corrupção aparece muito, tá? Nessas perguntas também. E tem aparecido muito fome, que não era tão comum antes. Aparecido um pouco mais de desigualdade, recentemente. Tem aparecido muito perda do poder de compra, também, nas perguntas que a gente faz. Eu, humildemente, acho que o maior problema do Brasil é a educação, como a Eveline acha. É pessoal, né? Eu acho que é educação. E eu quero contar a história aqui de um aluno que ele é o melhor aluno da turma e é abaixo da média. E é o seguinte. A educação pública de Goiás é uma educação pública que era típica do Brasil, né? Com esforço, eu participei disso com outras pessoas, a gente trabalhou com a educação em Goiás para que ela melhorasse, e ela saltou de 16º do Brasil no índice de qualidade para 1º do Brasil em 2019. Massa, né? Mas tem um porém. 1º do Brasil com nota 4.7, que vai de 0 a 10. Então, Goiás é o melhor aluno da turma, abaixo da média. 4.7. Numa aula, talvez, né, Robert? 4.7 eu acho que não passa, né? Na UFG, pelo menos, não passa. Essa é a história da educação pública goiana, que é a melhor educação pública do Brasil. Tem o maior IDEB do Brasil. Pra vocês terem uma noção, de cada 100 alunos que terminam a educação pública aqui em Goiás, 41 terminam aprendendo um adequado língua portuguesa e 8 terminam com um adequado em matemática. Então esse é o nosso quadro, é o quadro da educação. E aí eu te pergunto, de quem que é a culpa desse negócio? Alguns podem falar que a culpa é do dinheiro, que falta dinheiro, falta gestão, a culpa é da pobreza. Tem várias possibilidades. E eu conto uma segunda história. Eu trabalhava na educação de Goiás e um dia a gente estava almoçando perto da secretaria e a gente foi pagar e um rapaz me deu o troco errado. Aí eu, Anderson, no auge da minha prepotência de engenheiro, falei o seguinte, pô, o menino não sabe fazer uma conta de subtração, né? Dá o troco errado. Aí um colega que estava comigo falou o seguinte, falou, Zé, você viu a roupa que esse rapaz está usando? Eu olhei, é o uniforme da Rede Estadual de Educação. Nós somos Secretaria Estadual de Educação. Então a culpa é nossa. Eu falei, cara, a culpa é nossa.
a gente pode, talvez, transferir esse problema para muita gente, mas, e a palavra culpa na psicologia não é muito útil, eu vou trocar por responsabilidade. A responsabilidade também é nossa. E essa é uma provocação que eu faço para vocês. Seja entendendo que o problema do Brasil é educação, seja que é desigualdade, seja que é gestão, sabe? Seja qualquer um. Acaba sendo um pouco da nossa responsabilidade. É nossa, é coletivo. E aí... Opa! Olha, se você tem um sonho, se você topa essa ideia de que você também é corresponsável pelos nossos problemas, por onde que a gente começa? Então, um negócio que eu vou contar esse negócio, uma coisa que eu sou super orgulhoso. Eu sou muito, muito, muito fã do ex-presidente americano Barack Obama. Eu sou fãzaço dele. E aí um ano, ele veio para o Brasil e eles selecionaram 11 jovens para conversar com ele. E eu fui selecionado. Fiquei sem dormir, fui treinar o inglês lá e, né, what's your name e tal, assim, aquela coisa bem tosca. Fiquei muito nervoso. Mas eu sou muito fã do Obama. Eu o conheci, e nessa conversa, nesse papo, a gente pode perguntar várias coisas para ele, mas tem uma coisa que ele fala que eu acho muito poderoso, que é uma questão de comunidade. Né? Ele está fazendo uma fundação para apoiar lideranças jovens no mundo, mas ele falou o seguinte: se eu não mudar onde eu estou, não adianta nada. Eu sou de Chicago, então eu estou fazendo a fundação no sul de Chicago, que é onde a Michelle, a esposa dele, nasceu, que é o lugar mais pobre de Chicago. Se eu não mudar Chicago, eu não mudo o mundo. E a provocação é a mesma que eu dou para vocês. A gente começa por onde nossos pés estão, sabe? O professor Anderson, que saiu daqui e voltou, resolveu trabalhar com tecnologia na Federal de Goiás, ele acabou escolhendo Goiás como comunidade para mudar. Cada um de vocês começa onde vocês estão, onde os pés de vocês estão e onde o coração nosso está. Comunidade é um negócio muito poderoso. E é a minha dica de início para vocês. E aí, beleza. Se eu, por acaso, convenci vocês dessas coisas, eu queria dar 3 recomendações simples. 1, comece pela comunidade. 2, encontre uma causa pela qual se importa. O Robert gosta muito de política. O Pablo é um cara que adora museu, estuda museu e, pô, o cara nesse assunto. Encontre o que você gosta. Para alguns é arte, para alguns é ciência. E empreenda. Como assim empreenda? E se eu não quiser abrir uma empresa, por que eu tenho que empreender? Eu vou tentar convencer vocês disso. De 3 coisas. Eu sou um cara de política pública, né? Então eu preciso falar de política pública rapidinho para vocês. De evidências. Tá? 3 evidências para vocês sobre empreendedorismo e onde a gente está. Goiânia é a 8ª capital mais empreendedora do Brasil. Ok, né? Podia ser pior, podia ser melhor. 8º lugar. Opa, passou. Tá com pau aqui, peraí. Estão saindo evidências interessantes que lugares muito empreendedores são lugares muito abertos para a imigração. Sabe por quê? Empreender é tomar risco. Tem risco maior do que você sair de onde você está, do país onde você está, do estado onde você está, para ir para outro lugar? Israel, que é um lugar muito empreendedor, tem evidências saindo de que os judeus voltaram para Israel depois de muito tempo, né? O Vale do Silício é um lugar de muito imigrante. Então, um lugar que tem uma abertura grande para imigrantes é um lugar que tem uma correlação grande com você empreender. É uma segunda coisa. E a terceira coisa, é um negócio que o Robert também tem falado. Para dar certo o empreendedorismo, você precisa de capital humano, de gente, tem que ter dinheiro para ter crédito, para você pegar o empréstimo, e tem que ter mercado, e tem que ter política pública. Ah, mas precisa de governo para empreender, será? Eu acho que se eu perguntar para o vai contar várias histórias disso, mas eu queria contar uma coisa simples para vocês. Vocês conhecem a SpaceX lá do Tesla, né? Um cara, inclusive, super liberal, né? Não sei se vocês sabem, mas a SpaceX ganhou um grant, um recurso do governo Obama para estimular startups que tinham a ver com espaço. Então, uma política pública de um dinheiro do governo ajudou
a empresa que é uma das empresas mais valiosas hoje do mundo. Então, a ideia tem que ter política pública, com capital humano, com dinheiro, com mercado, e o capital humano geralmente está ligado a universidades, né? As universidades têm um papel importante aí. Agora, e aí eu volto à pergunta, será que empreender é só ter startup? A Bianca sabe dessa resposta bem, né? Eu comentei com vocês, né? Meu sonho era ser um empreendedor, igual o Barão de Mauá. Claramente não deu certo na ideia de empreender. Mas eu me considero um empreendedor público, porque eu quero empreender no setor público. Empreender, pessoal, e aqui no meu caso, né? Como eu acho que o Brasil tem um grande problema, isso aqui é uma foto da década de 80, as pessoas descontentes com o Congresso. Essa aqui é uma foto de 30 anos depois, com as pessoas descontentes com o Congresso. Então eu faço parte de uma geração que decidiu empreender no setor público e na política. Mas por que eu conto isso? Porque empreender não tem a ver com abrir empresa necessariamente. Empreender é uma postura. Eu acho que empreendedor não é um título. É como você age diante dos problemas. É se você topa tomar um risco, se você topa construir alguma coisa, enfrentando as consequências, se você reage rápido. E essa é a provocação. Em qualquer lugar que vocês estejam, na educação, no terceiro setor, no mercado, vocês podem ser empreendedores. E claro, podem ser empreendedores abrindo um startup, não tem nenhum problema. Provocação que eu queria fazer para vocês. E aí, fechando já, eu queria falar só uma coisinha sobre falhas. Eu queria falar muito para a turminha também mais nova. Quem aqui já falhou na vida? Eu acho, pessoal, que... Não sei se é uma coisa do Brasil, sabe? Mas eu acho que a gente lida muito mal com falhas. A gente pensa em falha como uma coisa que vai determinar o resto da nossa vida, né? Pelo menos nos Estados Unidos isso é um pouco diferente. A falha é vista de uma maneira diferente, é vista como uma parte do processo. Eu sou muito fã também desse cara aqui, ó. Né? Ele é, segundo os dados, o maior piloto da história da Fórmula 1. Tem que reconhecer que é maior que o Senna, embora isso me doa o coração, mas o Senna morreu cedo, né? E o Hamilton tem uma masterclass, é uma aula que ele dá, e ele comenta o seguinte, ele fala que ele tem certeza que falhar é 100% necessário para a grandeza. Não existe atalho. Você vai ter que quebrar a cara em algum momento. E está tudo bem, sabe? Ele recomenda 4 compromissos que eu queria passar para vocês, porque eu acho que são legais, depois vocês podem ler o livro, uma recomendação dele, que é você ser impecável com a sua palavra, que é você não levar as coisas para o pessoal, eu sei que isso é difícil, mas separe o pessoal do seu papel. Ele fala de não fazer suposições, pergunte em vez de ficar pensando, e sempre dê seu melhor. Se você estiver doente, o seu melhor vai ser pior. Se estiver bem, o seu melhor vai ser um lugar mais alto. Mas sempre dê seu melhor. E cuide da sua saúde mental. Viu, moçada? Não tem problema isso acontecer com vocês, ter que procurar ajuda. Eu acho que a geração nova está começando a quebrar esses tabus. Antes, falar em psiquiatra era coisa de louco, não é? Hoje, fazer terapia é um negócio para a vida. Eu faço, pelo menos, né? Eu quero fazer pro resto da minha vida. Não tem problema se você, em algum momento, passar por um desafio desse. Desde que você se abra e procure ajuda. E aí, para fechar, 3 frases. Quem aqui é Grifinória? Aí. Tem Corvinal aqui, não? Olha, nerds, né? Corvinal, nerds. Tem Lufa-Lufa aqui, não? Lufa-Lufa? Olha só. Ó, e tem Sonserina? Eu acho que a Sonserina é mal compreendida, pessoal. Eu acho que a turma é legal, só que a gente criou um estereótipo de que eles eram... Não são legais? Como assim, gente? Não, bom, enfim. Mas vamos... Ó, eu conheço pessoas... Tenho amigos que são da Sonserina, tá bom? Eles são legais. Mas, assim, uma coisa que o Dumbledore fala, que eu acho legal para vocês, é o seguinte. Mais do que nossas habilidades, são nossas escolhas que fazem quem realmente somos. São escolhas, pessoal. No mundo são escolhas. A Amanda Gordon foi a mais jovem poetisa da história a estar num discurso inaugural de um presidente americano. Ela tinha 20 e poucos anos. É super massa, quem quiser ver os poemas dela.
e ela fala isso, né? Há sempre luz se formos corajosos o suficiente para vê-la, se formos corajosos o suficiente para sê-la. E eu fecho com o nosso grande conterrâneo do Robert, nosso Guimarães Rosa. A vida, pessoal, ela vai e volta, faz um monte de coisa, mas o que ela quer da gente é coragem. Então, coragem para vocês, coragem para os desafios que vocês vão enfrentar, coragem para entender o papel de vocês, coragem para empreender em qualquer que seja o ramo. Olhem para a saúde mental, olhem, não tenham medo de falhar, entendam a falha como um processo, mas busquem a causa de vocês e busquem esse impacto. Eu acho que isso é muito importante. Deixo aqui minhas redes sociais e abro para qualquer pergunta que vocês tiverem. Estou à disposição. Obrigado. Hã? Não passou? Pode passar. Perguntas? Parabéns, Zé. Muito legal toda essa história e compartilhamento dessas experiências, né? Eu sou engenheiro, mas adoro filosofia. E a segunda coisa que eu mais gosto é história. Caramba! É uma parte que geralmente eu não comento muito, né? Sou conhecido mais pela IA, né? Mas eu acredito muito nessa era que você não sabe só uma coisa, né? E eu queria, uma curiosidade que eu fiquei é que em que momento, né, você se viu essa sua transição de uma formação lá da área de exatas para pensar numa carreira aí de política pública muito bem contextualizada, né, empreender, né, com a política pública. Em que momento você conseguiu associar essas coisas e virar um pouco essa chave? Primeiro, super legal. Pessoal, quem não conhece o professor Anderson, assim, uma das maiores, se não a maior referência em inteligência artificial aqui em Goiás, né? E agora a gente sabe que ele gosta de filosofia e gosta também de história. Eu adoro história, amo história. Comigo foi o seguinte, pessoal. Eu sempre tive essa ideia de querer, de alguma forma, ajudar a gerar impacto. E aí, quando eu estava na faculdade, eu conheci o movimento Empresa Júnior. Não sei se vocês conhecem. Que você empreende lá sendo um aluno. E eu fui presidente da minha empresa Júnior e eu fui presidente da Confederação Brasileira, que é o maior movimento de empreendedorismo universitário do mundo. E aí, quando eu estava lá falando com o governo e tudo, me veio uma sacada da seguinte coisa. Eu falei, gente, tem um jeito de causar essas mudanças em escala para o que eu gosto. E é por política pública. Então, se eu faço uma política pública bem feita, de educação, como a Eveline comentou, eu impacto uma galera ao mesmo tempo. E esse negócio mexeu muito comigo. Falei, cara, de repente isso é minha vida. Se eu aprender a fazer política pública bem feita, eu consigo impactar uma galera em escala. Foi isso foi a minha virada de chave. E eu também pensava assim, né, quando é mal feita, como é muitas vezes, impacta também para o mal, né, para o ruim. Então virou minha chave aí, só que eu levo... a gente nunca perde as coisas, né? Eu levo muita coisa de exatas da engenharia porque eu fiz para a política pública. Então, eu adoro a estatística. Eu fui monitor de econometria lá em Harvard, acho que talvez por causa desse negócio. E eu, assim, gente, eu acho isso muito legal, assim, de cruzar um pouco esses lados, sabe? Você pode gostar de uma coisa e de outra. Eu acho que a gente acaba sendo meio, ou você é de exatas, ou você é de humanas. E, porra, nós somos de exatas e nós somos de humanas, entendeu? Então, obrigado pelo seu depoimento também, viu, professor? Obrigadão. Bom, oi. Legal você passar a sua experiência. Eu ia dizer que quem está aqui não conhece o Anderson, né? Ou está mal informado, ou estava no SpaceX nos últimos tempos. Ou está confuso, ou está mal informado, que é a nossa referência. Nós estamos vendo aqui, Zé, no evento, quer dizer, nós estamos na Campus Party aqui, se a gente olha aqui para o apoio institucional do governo, do SEBRAE e parceiros que realizam, né? E você trouxe exatamente da empresa lá do Elon Musk e outras para falar da importância do Estado nisso, no empreendedorismo. E muitas vezes a gente pensa assim, que essa importância é só dinheiro, né? É colocar dinheiro, é investir, porque o particular não quer, e a gente parte daquela visão que parece muito simples, que é assim, o particular, o empresário quer ganhar dinheiro e o Estado ele quer só prestar alguma coisa. Então eu queria que você falasse nessa visão, falando de política pública, de inovação, de empreender, o que a gente tem que esperar do Estado? É só dinheiro? Eu acho que não é só dinheiro. Então o que a gente tem que esperar
como a gente está vendo aqui, uma associação de muitas, né, entidades com interesses variados. O que a gente tem que esperar do Estado para que o particular possa empreender, inovar, investir e transformar isso em benefício para todo mundo, porque, afinal de contas, é o que vai justificar o Estado. Super. E, pessoal, Fabrício, um professor da Federal de Goiás de Direito também, um cara super reconhecido, um dos que mais publicam aqui no Estado, tá? Então, plateia chique. Eu acho, primeiro, assim, para reforçar, eu falo do recurso porque, às vezes, eu ouço da turma do setor privado de que o governo não tinha que entrar em nada, né? E eu acho legal falar que o governo tem que entrar, né? Nos Estados Unidos, que é tido como lugar ultraliberal, o governo investe muito, né, em pesquisa, só para reforçar esse ponto, assim. Mas, dito isso, eu acho que o governo tem um papel muito de setar o ambiente, sabe? De você ajudar a construir esse ecossistema. Deixar ser mais simples empreender. Tem que ser mais simples, pessoal. É muito complicado, é muito burocrático, sabe? É muito difícil. Eu estava num grupo que nem tinha a ver com tecnologia, mas com um grupo de cerveja artesanal ontem, e eles contando como é que era a dificuldade de você fazer uma cerveja artesanal e tudo mais. Tem que ser mais simples empreender. E o Estado coloca as regras. E o Estado, ele é o maior canhão de incentivos que existe. E eu acho que ele pode setar os incentivos corretos, sabe? Os incentivos, inclusive, de reconhecimento. Eu acho que é um segundo ponto. E o terceiro, Fabrício, que eu acho legal comentar, não existe país no mundo que cresceu em relação ao empreendedorismo que não foi uma aliança entre Estado, sociedade, terceiro setor e universidades. E eu acho que o Estado é quem está mais bem posicionado para linkar essas partes, sabe? Então, ele tem mais, enfim, presença, ele tem mais estrutura. Então, eu acho que isso aqui é um exemplo, né, em que o Estado, como você mencionou, está aqui suportando isso tudo. Então, são alguns dos exemplos. Acho que ele pode ajudar mais nas universidades, eu acho que ele pode, enfim, fazer uma série de coisas. Mas setar o ecossistema, eu acho que é um papel muito importante dele, pessoalmente falando. Já trago para você. Quer perguntar? Boa tarde. É o seguinte, é que eu gostaria só de dar um depoimento rápido, que, na verdade, nessa dúvida que se criou, o que é melhor, se é exatas ou se é humanas, eu tive um trânsito muito bem com as duas, até porque a minha formação é administração. Quer dizer, no currículo de administração, você tem matérias dos dois lados. Você tem, na área de ciências exatas, né? Você tem administração financeira, você tem estatística, tem disciplinas da área de economia, que é microeconomia e macroeconomia. Tem uma disciplina lá que eu apanhei que nem um boi ladrão, chamada pesquisa operacional. E na área de humanas, correto? Você tem outras disciplinas, você tem sociologia, tem psicologia, tem administração de recursos humanos. Eu tive uma cadeira lá de filosofia aplicada à administração. Então, quer dizer, para mim, graças a Deus, nunca tive assim muita divergência com essas duas áreas. Muito embora eu tivesse tendência mais para a área de humanas, correto? E com relação ao empreendedorismo, até bom fazer um testemunho aqui sobre o curso de administração, porque no tempo que eu fiz o curso de administração, na década de 80, a finalidade seria o quê? Você se formar, você se capacitar em línguas, em informática, trabalhar numa empresa de grande porte, trabalhar numa empresa multinacional e, quem sabe, ficar naquela empresa praticamente sua vida toda, certo? E com o passar dos anos, o currículo de administração ele foi se modificando, certo? Tanto que hoje você tem no curso de administração disciplinas que são voltadas para o empreendedorismo. Até porque a juventude de hoje não está pensando em se formar e ficar 10, 15, 20 anos numa empresa. Tem muitos jovens que se formam em administração,
fica 2, 3 anos numa empresa porque ele quer procurar novos desafios. Que aquilo ali, para ele, já não tem nada a ver, quer procurar uma outra coisa, uma outra atividade. Até que chegou um ponto que ele fala, poxa, quer saber do negócio? Não quero saber mais ficar trabalhando em empresa, não. Quero montar meu próprio negócio. E hoje existem disciplinas na carreira de administração que são justamente para fazer com que o aluno ele seja incentivado a criar seu próprio negócio. E nisso o Sebrae, que foi citado aqui, tem uma importância muito grande no sentido dessa orientação, certo? Quer dizer, só o registro que eu gostaria de fazer de como que a carreira de administração evoluiu de uns tempos para cá e como que os próprios jovens também, com expectativas a essa carreira, também passaram a querer criar o seu futuro sem pensar em ficar o resto da vida numa empresa. Mas sim, eles próprios construírem seu próprio destino. Entendeu? Só isso. Excelente. Tem uma pessoa que queria perguntar lá no fundo, enquanto eu só também comentando. Tem mais ou menos uns 15 anos, o MBA de Harvard fez uma mudança, uma reestruturação de currículo muito grande, porque eles achavam que estavam meio que ficando defasados, né? E eu acho que isso tem a ver com uma autocrítica que o curso de administração no mundo passou. Rolou também do direito, né? Mas assim, o da DM também aconteceu. E lá, o pessoal que entra lá agora ganha um recursozinho para abrir uma empresa na mesma lógica, de empreender. Mas obrigado pelo seu depoimento, viu? Obrigadão. Você ajuda ela no microfone? Oi, me chamo Priscila. Eu achei muito interessante a tua fala sobre a importância da tríplice hélice, né? Para a gente conseguir aí ter um avanço. Na tua opinião, o que você acha, por que ainda é tão difícil empreender no Brasil? O que falta? Quais são os rumos que a gente está construindo para que isso se torne mais fácil? Olha, eu começaria... eu vou rodar a tríplice hélice para te responder, mas assim, aqui tem muita opinião, tá? Não é só evidência, talvez tenha opinião pessoal. Eu acho que a nossa piscina de capital humano, ela é uma piscina ainda que tem que crescer muito, sabe? Tem pouca gente ainda com acesso ao ensino superior e a gente tem um mundo de talentos aí solto nos lugares que a gente não consegue alavancar. Talentos aí em favela, num monte de lugar que não termina o ensino médio, que evade. Então, eu acho que tem um desafio de como é que a gente consegue identificar esses talentos e fazer com que esses talentos tenham chance na vida. Lembra um pouco o que a Aline falou. Todo mundo tem oportunidade. Eu tenho certeza que a gente tem muito talento aqui. Absoluta. E aí, você sendo mulher, por exemplo, acho que o Brasil dificulta para metade dos seus talentos um monte de coisa, né? Que é muito mais difícil para a mulher fazer uma série de coisas. Então, assim, começa com dar oportunidade para a gente conseguir trazer os talentos. Uma segunda coisa, eu acho que tem um desafio natural que as universidades têm melhorado. Nós temos aqui um grupinho aqui que é perfeito desse case, é de aproximar a universidade da sociedade, né? Existia uma crítica de que a universidade era muito sozinha e tudo mais, e você começa a ver as universidades indo para fora, fazendo projeto externo, fazendo extensão, tendo essa ligação, sabe? Eu acho que isso é um negócio muito bacana. Eu conto exemplo aqui do Pablo, porque a gente já conversou sobre isso. Eu tô sem óculos, desculpa. 15 minutos. Hã? Tem mais 15 minutos. Ah, acabou, né? Não, tem mais 15 minutos. Ah, beleza. Então, assim, o Pablo estuda museu. Aí você podia pensar, o Pablo deve ficar lá no UFG só pensando em museu. Não, porra, o Pablo vai visitar museu, ele vai fazer parceria com o museu de fora. A gente conversou sobre parcerias que a gente podia montar. Então, tem a ver com uma aproximação da universidade com a sociedade. Eu acho que isso é um ponto. E, naturalmente, investir nas universidades. Existe uma barreira de crédito, sabe, de recurso. Você tem uma ideia genial no Brasil. Quanto será que é o crédito para você abrir e testar essa ideia? O Brasil tem um dos créditos mais caros do mundo. Mais caros do mundo. Então, se você tem um crédito que é 6% ao ano, que é o americano, é mais fácil, né? Do que você pensar num crédito que é 10, 15, 20% ao ano. Mas tem uma coisa a mais também, assim. Eu acho que a gente romantiza muito essa ideia de tomar risco. Eu adoro tomar risco. Mas, sinceramente, se eu bater de cara na parede, eu vou cair no colchão, sabe? Porque eu tenho um diploma. Se é tudo errado, assim, eu me fuder, meus pais vão me ajudar, entendeu? E a gente talvez tenha que ter um pouco desse colchão para as pessoas poderem arriscar.
Mas, de novo, isso tem a ver com economia, com crédito. E, por fim, como a gente já mencionou, eu acho que empreender no Brasil é difícil pra caramba, é burocrático pra caramba. Assim, cara, eu acho muito complexo, sinceramente. Acho complexo, assim, muito, muito complexo. Quando você olha para os outros países, o tempo que se gasta para abrir, para fechar, o tempo que se gasta, nada contra a turma do direito, tá? O tempo que se gasta com advogado tributário no Brasil, eu acho que é desproporcional, viu, Fabrício? Assim, é desproporcional. Não estou dizendo que não tem que ter, mas é desproporcional. Então, tem a ver com simplicidade, com ambiente, que eu acho que pode ser um ambiente um pouco bacana. Mas eu termino com uma sementinha de esperança. Os lugares também que conseguiram ser ambientes muito bons de empreendedorismo foram lugares de muito associativismo, sabe? Então, você tem muito, se associa, o pessoal troca experiência, tem comunidade de práticas. Isso é um negócio que eu vejo no Brasil crescendo muito. Eu consigo ver de 10 anos para cá uma mudança muito grande. E aqui a gente está num lugar que é meio que isso, sabe? Estamos fisicamente num lugar que é um lugar de troca de práticas. Esse tipo de coisa tem que crescer, tem que aumentar. Enfim, resposta longa, mas aqui meus 2 centavos, tá? Sobre isso. Fechou? Não sei se a gente fechou. Tem mais alguma pergunta? Senão, tem mais uma aqui. Olá, tudo bem? Meu nome é Ana. Eu cheguei bem no final da sua palestra, mas eu queria dizer que foi incrível. A parte que eu vi foi sensacional. Obrigado. Eu sou estudante de comércio exterior, sou do FG do campus de Anápolis. E essa parte do empreendedorismo é algo que me toca muito, porque particularmente é uma paixão minha. Eu queria perguntar para você, do seu ponto de vista, a gente entende que as pessoas mais velhas têm bem mais experiência e tudo mais, e eu vejo na minha geração uma grande vontade de empreender. Parece que nós nascemos com essa vontade de empreender. Eu queria perguntar para você, existe um momento certo para empreender? Porque, olha, eu sou bem jovem, mas eu tenho uma ideia e eu tenho ali alguma oportunidade. Poxa, eu vou ter que correr esse risco, mas, tipo, na sua visão, eu preciso esperar mais ou, assim, realmente existe ali um momento... Eu estou fazendo ensino médio ainda, eu faço curso técnico integrado, mas, por exemplo, eu preciso terminar a faculdade para empreender? Seria uma opção melhor? Olha, eu, humildemente, no meu achismo, tá? Eu acho que não tem uma resposta certa para isso, mas achar que tem que ter muita experiência para empreender... A gente não tem muita evidência de que também esse é necessariamente o caminho. Pelo seguinte ponto, tem muito aprendizado em você experimentar, sabe? Eu tive um professor que eu falo com a Marcela, não é muito em empreendedorismo, né? Mas é em mobilização. Ele chama Marshall Gantz, ele lutou com o Luther King nos direitos civis americanos e tudo. Ele fala assim, né? Conhecimento não precede a ação, o conhecimento vem da ação. Isso para mobilização, tá? Para ser justo, não é para construir um prédio. Mas acho que o ponto tem um ganho muito grande em você experimentar e testar. Inclusive, os novos métodos de empreendedorismo, que é startup enxuta, nada mais é do que você fazer um teste, uma prototipagem muito rápida, porque você vai errar. Então, como é que você erra rápido e barato? Esse é o ponto. Em vez de você errar caro e demorado. Se você errar rápido e barato, você já conserta a rota. Então, meu ponto eu acho assim, não tem resposta certa. Ter algum conhecimento vai ajudar, mas eu não ficaria assim, sabe? Não, vou projetar depois do meu segundo PhD, que empreender é um negócio muito prático, sabe? Empreender é um negócio que você vai ter que dar a cara a tapa e tudo mais. Seria minha resposta meio genérica. Agora, conheço pessoas que largaram a faculdade para empreender, conheço pessoas que foram empreender depois de ter um segundo emprego e depois acharam que era mais relevante. Mas tem um ponto. O seu custo de oportunidade vai crescendo. Que é assim, o que você deixa de fazer, deixa de ganhar para empreender quando você é mais novo, é mais barato. Porque você não tem, né? Aí você tem família, um monte de coisa, vai ficando mais difícil você arriscar. Só esse ponto. Beleza? Fechamos? Pessoal, muito obrigado, então. Tá à disposição para vocês, tá? Valeu.